Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da SFB. Neste vídeo vamos se tratar do módulo financeiro do BI que está integrado com o sistema do Conta Azul e do OMIE. Temos três principais relatórios de fluxo de caixa, então vamos começar através desse relatório que é o padrão e utilizado por diversos BPOs e consultores financeiros. Então, a começar pelos recursos da parte superior, você terá disponível uma visualização mensal de todos os gráficos e tabela desse relatório e também poderá fazer uma análise de forma diária, tanto o gráfico tanto quanto a tabela, ela se transforma ali nos dias e também tem a possibilidade de clicar aqui em contas, que tanto o gráfico e a tabela vai trazer para você as contas bancárias cadastradas e o que teve de saldo inicial até chegar lá no seu saldo final de determinada conta bancária. Então você terá essa possibilidade de análise. Outro ponto importante é que, por padrão, fluxo de caixa, mantemos aqui a análise pelo regime de caixa, de tudo aquilo que foi pago ou recebido, mas você também poderá filtrar pelo previsto, ou seja, tudo aquilo pela data do vencimento, seja os lançamentos que estão em aberto ou que já foram pagos ou recebidos, mas a análise aqui em si é pela data do vencimento. Mas vamos voltar aqui para fazer a demonstração, selecionando o regime de caixa por padrão. Na parte superior, temos alguns cards de entradas, de saídas, de resultado e de saldo. Os números maiores aqui em destaque são de fato aquilo que está respeitando o filtro na parte superior, então de fato o que está realizado, e aí com isso colocamos até uma legenda na parte superior, para que você possa visualizar o que de fato é essa nomenclatura entradas, total previsto e total vencido. Então, de forma simples, temos uma legenda aqui, vou detalhar desse card inicial. Então, entradas igual valor conforme o regime da análise, conforme está selecionado aqui na parte superior. Total do previsto, valor com base na data do vencimento, incluindo lançamentos realizados ou em aberto, mas é de acordo com a data do vencimento. E total vencido são os valores em atraso, lançamentos em aberto, e ultrapassou a data do vencimento, o qual é esses indicadores aqui que colocamos nas entradas e também nas saídas, perfeito? Temos também o indicador da margem do resultado, ou seja, o que é essa margem do resultado? Também tem uma legenda, o que indica que é o percentual de quanto das receitas totais que estão se convertendo em caixa disponível. Então é basicamente o valor do resultado dividido pelas entradas, ele te traz essa margem do resultado em percentual. O saldo aqui é o saldo final e temos um indicador novo que se chama runway financeiro. O que é esse indicador, né? O que ele traz? Olha que interessante. Ele mede em tempo, né, em meses, que uma empresa consegue operar com o saldo de caixa atual caso não haja novas receitas. Então a gente utiliza ali a fórmula do saldo dividido pela média dos gastos dos últimos 3 meses e ele vai trazer para você o resultado de quantos meses que a sua empresa consegue manter ali com o saldo positivo, né? Sem que você precise ter novas receitas. Então aqui tem até algumas legendas, né? Exemplo, se seu indicador apresentar um número de 3 meses, ele mostra que exige ações imediatas, como cortes de custos ou aumento de receitas, caso seja inferior a 3 meses. E caso seja ali superior a 6 meses, significa que a saúde financeira da empresa é boa e permite um bom planejamento estratégico. Então é algo bem interessante que colocamos para que você possa apresentar isso para seu cliente também. Começando aqui, né, para essa tabela, para esse gráfico, é um gráfico padrão do fluxo de caixa, onde vai mostrar para você as entradas e as saídas do mês a mês, assim com o acompanhamento do saldo. Também temos o saldo em contas, partindo sempre do maior para o menor, e aqui você tem a possibilidade de configurar esse gráfico. Às vezes você tem 10, 20, 30 contas bancárias cadastradas, mas é interessante aparecer somente as 3 principais. Daí você pode selecionar, dar um Enter,
que o gráfico aqui já vai se alterar. Por exemplo, coloca o número 10, ele vai trazer aqui as 10 contas. Então, sempre do maior para o menor, trazendo esse resultado desse gráfico aqui do saldo em contas. E por padrão, temos também a tabela do fluxo de caixa, mais comum, onde você tem aqui os totalizadores de saldo inicial, entradas, saídas, resultado, transferências e saldo final, mostrando no mês a mês, mas também com a possibilidade de selecionar pelo nível do diário. Aqui você pode expandir as entradas ou as saídas e também temos um recurso novo e interessante, que é expandir essa tabela. Então, ao clicar nesse botão, ele vai expandir a tabela e fica somente o foco na tabela e você tem a possibilidade de expandir aqui os demais níveis, fazer uma análise detalhada. E o ponto interessante também do Power BI é que permite você detalhar determinado valor que está resultando em determinada categoria aqui para algum dos meses. Caso o seu cliente tenha alguma dúvida ou questione sobre alguma coisa, ao invés de você ter que ir lá no sistema buscar essa informação, abrir diversos extratos, você pode simplesmente clicar aqui com o botão direito, sempre em cima do valor, do nível da categoria expandida. O botão aqui de Drill Through, ver detalhes, ele vai abrir para você uma pequena espécie de extrato de movimentação financeira. Então, sempre mostrando aqui o que se refere àquele lançamento, né? Com data de competência, pagamento, os níveis do plano de contas lançados, centro de custo, participante, conta bancária, descrição também traz aqui para que você possa ter essas observações e os valores. Lembrando que se você quiser customizar esse relatório, também é possível. Aqui você pode selecionar somente as colunas que você necessariamente precisa visualizar e ele vai respeitar a ordem de seleção. Perfeito? Então você consegue fazer esse tipo de detalhamento também. E aqui, esse botão acima, você volta ao padrão do relatório. E por padrão, em todos os dashboards relatórios, você terá os filtros de análise, podendo selecionar o ano, o mês, fazer análise ali por determinada conta bancária, centro de custo e também se tiver empresas com matrizes e filiais, dá para consolidar em um único dashboard também. Avançando aqui para as demais opções do fluxo de caixa, temos o fluxo de caixa projetado, ou seja, na parte superior também com os cards que vai mostrar para você as entradas, saídas, resultado e saldo, mostrando também o total do previsto e o total do projetado, mostrando sempre a legenda, o que é cada nomenclatura, para que não tenha nenhum tipo de dúvida. E aqui temos uma visão em forma de gráfico e também em forma de tabela. O que significa essa tabela e o porquê dessas cores, né? Azul até determinado momento e posteriormente aqui um tom de cinza. Então, o fluxo de caixa projetado, ele é o realizado, mas previsto. Então, até o mês de novembro, ele está trazendo aqui tudo o que foi realizado e aqui para dezembro ele já traz o que está previsto, fazendo assim então o seu saldo projetado para que você tenha essa análise, né? Se determinado ali momento, de acordo com o que você já tem realizado, você vai conseguir pagar todas as contas futuras ou as entradas ali que vão ter futuramente, vai manter seu saldo positivo ou negativo. Então é bem interessante essa visão para o cliente também. E você também tem a possibilidade de selecionar somente o mês atual de análise e também colocar aqui pelo nível diário. Daí ele vai trazer para você o saldo realizado até a data de hoje e a partir dos próximos dias ele traz o que está previsto. Também é bem interessante para que você possa realizar essas análises do fluxo de caixa projetado. E temos também o fluxo de caixa pelo método vertical, ou seja, aqui colocamos alguns indicadores do próprio fluxo de caixa em forma de colunas para que você também possa ter essa visualização. Diferente do primeiro modelo apresentado, o qual o mês estava em colunas e as entradas, saídas, resultado e saldo final estava em linhas. Aqui é basicamente para que mude um pouco a visualização, mas os resultados são os mesmos. Às vezes
Tem alguns clientes que preferem visualizar da primeira maneira apresentada ou dessa maneira aqui numa visão vertical dos resultados do fluxo de caixa. Por último, temos também a DFC, ou seja, o demonstrativo do fluxo de caixa pelo método direto. Aqui você também tem a possibilidade de visualizar essa tabela de forma mensal, como já está selecionado, ou trimestral ou anual. Se você tiver e utilize bastante departamento ou centro de custo, também é possível selecionar para que você visualize seu centro de custo ou departamento lado a lado de acordo com a estrutura do demonstrativo do fluxo de caixa direto. E como que é e como que funciona, né, esse demonstrativo do fluxo de caixa direto. Aqui está organizado as suas categorias do plano de contas por tipos de atividades, seja elas atividades operacionais, de investimentos ou de financiamento, mas aqui facilita para você visualizar se determinada empresa do seu cliente ela está gerando caixa de fato com as atividades fins daquela empresa, com as atividades operacionais, ou se não, às vezes ela recebe bastante aporte e aí esse aporte pode mascarar ali as entradas totais, né? O que de fato não seria uma receita com aquele produto fim ou com aquele serviço fim da empresa, mas algo que mascare aí o resultado final. Então, temos esse demonstrativo de fluxo de caixa direto para que de fato possa facilitar também as análises por tipo de atividade dessa determinada empresa. E por padrão, também mantemos aqui todos os filtros na parte lateral para que você possa visualizar da melhor maneira possível. Qualquer dúvida sobre esses relatórios do fluxo de caixa, por favor, pode comentar abaixo que vamos tirar todas as suas dúvidas. Caso queira também nos encaminhar uma mensagem através do WhatsApp ou e-mail, fique à vontade, de acordo com todos os contatos na descrição desse vídeo. Muito obrigado e até logo!